Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do professor Paulo Falsetti. Vamos para mais uma aula. Nesta aula, iremos falar sobre raízes de um polinômio. As raízes de um polinômio são valores da variável que conseguem zerar o polinômio. Então, quando você tem um polinômio e você substitui o valor da variável e esse polinômio, o resultado do polinômio zera, ou seja, fica igual a zero, nós temos que o valor da variável que zera o polinômio é denominado como raiz do polinômio. Exemplo 1. Considere o seguinte polinômio. Px é igual a 3x mais 7. Qual é o valor de x que consegue zerar o polinômio? Para encontrar o valor de x que consegue zerar o polinômio, o primeiro passo é igualar o polinômio a zero. Aqui temos o polinômio, que é de primeiro grau, e por sua vez fica uma dica que quando é de primeiro grau, ele vai ter uma raiz. Quando é de segundo, terá duas raízes. Terceiro grau, 3 raízes. Então, o número de raízes acompanha o grau do polinômio. Igualei o polinômio a zero. Vou usar somente essa parte para ficar mais fácil na manipulação e esquecer o px por enquanto. E aqui nós temos uma equação do primeiro grau. O segundo passo é isolar a variável x. 3x mais 7 igual a zero. O 7 passa para o outro lado, fica negativo, menos 7. O 3, que está multiplicando x, passa dividindo. Então o resultado é menos 7 sobre 3. Ou seja, o x igual a menos 7 sobre 3 é uma raiz do polinômio. O terceiro passo é opcional e consiste em verificar se o valor zera o polinômio, também chamado de prova real. Temos aqui o polinômio. Vou substituir o valor de x pela raiz encontrada, que é x igual a menos 7 sobre 3. Substituindo no polinômio, os valores de x, temos que fica 3 vezes menos 7 sobre 3 mais 7. Simplificando o 3, sobra apenas menos 7 mais 7, que é igual a zero, ou seja, zerou o polinômio. Porque o x, sendo menos 7 sobre 3, ele é uma raiz do polinômio, ou seja, consegue zerar o valor do polinômio. Exemplo 2. Considere o seguinte polinômio. Px igual a 4x ao quadrado menos 36. Qual é o valor de x que consegue zerar o polinômio? Praticamente seguiremos os mesmos passos. Primeiro passo, igualar o polinômio a zero. Então, nesse caso, é um polinômio de segundo grau. Então, fica a dica novamente. Vão ter duas raízes, pois o número de raízes acompanha o grau do polinômio. Igualei a zero o polinômio. Vou trabalhar apenas com essa parte do polinômio para ficar mais fácil. Aqui nós temos uma equação de segundo grau incompleta. Neste caso, não precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver. O segundo passo consiste em isolar a variável x. O menos 36 está do lado esquerdo, passa para o lado direito, mais 36, positivo. O 4 está multiplicando x ao quadrado, passa dividindo o 36, ficando 36 sobre 4. 36 sobre 4 é igual a 9, ou seja, x ao quadrado igual a 9. Quando a potência está de um lado e passa para o outro, ela passa na forma de raiz. Nesse caso, quando se trata de uma potência quadrática, ela passa como raiz quadrada, ficando x igual a mais ou menos raiz de 9. Deve-se acrescentar o mais ou menos, pois tanto o mais 3 como o menos 3 elevado ao quadrado vão resultar em 9, que é a raiz de 9. Por isso que os resultados são mais ou menos 3. X é igual a mais ou menos 3. Desta forma, temos duas raízes, a positiva e a negativa. x1 igual a mais 3 e x2 igual a menos 3. Essas duas sendo as raízes do polinômio. Terceiro passo é fazer a prova real, verificar se o valor vai zerar o polinômio, os valores das raízes. Aqui temos o polinômio. Adotamos primeiro a raiz positiva, mais 3. Substituímos 3 no lugar do x, ficando 4 vezes 3 ao quadrado menos 36. 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 9 é 36, 36 menos 36 é 0, ou seja, zerou o polinômio. x2, que é a raiz negativa no caso, menos 3, substitui no lugar do x, ficando 4 vezes menos 3 ao quadrado menos 36. Menos 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 9, 36, 36 menos 36 é 0, logo, zerou o polinômio. Então temos que mais 3 e menos 3 são as raízes do polinômio px igual a 4x ao quadrado menos 36. Exemplo 3. Considere o seguinte polinômio. Px igual a
5x menos 7, entre parênteses, vezes 7x menos 5, entre parênteses. Qual é o valor de x que consegue zerar o polinômio? Vamos seguir passos semelhantes também. O primeiro passo é igualar o polinômio a zero. Aqui no caso temos um polinômio que é um produto de polinômios, né? Que é o 5x menos 7 é um polinômio, vezes 7x menos 5, que é outro polinômio. Aqui no caso igualei a zero, o polinômio, e vamos utilizar apenas essa parte para facilitar. O segundo passo é isolar a variável x. Temos aqui o polinômio, e se você conseguir, de certa forma, achar um x que zere a parte esquerda aqui, o 5x menos 7, nós temos que 0 vezes o 7x menos 5 ele vai dar zero, porque qualquer número vezes zero é zero. Se você pensar da mesma forma, ou seja, zerando a parte direita, né, que é o 7x menos 5, vai ficar zero. 0 vezes o 5x menos 7 é zero. Então podemos usar esse raciocínio para obter as raízes. Como assim? Vamos lá. Então temos aqui que descobrimos que se nós zerarmos cada uma dos polinômios que estão dentro dos parênteses, ele vai obter um resultado igual a zero. Então, cada parênteses vai ser igual a zero. Desta forma, eu separo, ou seja, desmembro esse polinômio da seguinte forma para obter as raízes. 5x menos 7 igual a zero e 7x menos 5 igual a zero. Assim, eu tenho duas equações. Aqui vou resolver separadamente cada uma delas. Temos aqui 5x menos 7 igual a zero e 7x menos 5 igual a zero. Note que são equações de primeiro grau. Desta forma, vão ter cada uma delas uma raiz. O menos 7 passa para o lado direito, ficando positivo, e o 5 que está multiplicando x passa dividindo, ficando x1 igual a 7 quintos, ou seja, a primeira raiz do polinômio é 7 quintos. Se eu resolver a equação da direita, o menos 5 passa para o outro lado, ficando positivo, e o 7 vezes x, o 7 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o x2, que é a segunda raiz, é igual a 5 sétimos. Logo, temos duas raízes para esse polinômio. A terceira parte, que é opcional, é verificar se esses valores realmente vão zerar o polinômio. Aqui temos o polinômio e vamos substituir pela primeira raiz, 7 quintos. Substituindo o valor da primeira raiz, que é 7 sobre 5, no valor de x, temos que fica 5 vezes 7 sobre 5 menos 7, vezes 7 vezes 7 sobre 5 menos 5. Cortando os dois 5, né, simplificando porque um está multiplicando e outro dividindo, sobra apenas o 7, 7 menos 7. E do outro lado, aqui 7 vezes 7 fica 49. Só que o 7 menos 7 vai dar igual a zero. E 0 vezes esse 49 sobre 5 menos 5 no parênteses vai ser igual a zero. Ou seja, zerou o polinômio. Pois o x1, que é o 7 quintos, essa primeira raiz, se você inserir, vai zerar o polinômio. Fazendo com a segunda raiz, que é 5 sétimos, substituindo os valores de x, fica 5 vezes 5 sobre 7 menos 7, vezes 7 vezes 5 sobre 7 menos 5. Multiplicando 5 vezes 5 fica 25. E simplificando o 7 que está multiplicando e o que está dividindo, sobra 5 menos 5. 5 menos 5 é igual a 0, e 0 vezes o 25 sétimo menos 7 vai dar 0. Ou seja, zerou o polinômio, pois se trata de uma raiz. E assim terminamos a nossa aula. Muito obrigado, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.